Fala, fãs do esporte do Resenha ESPN. Ótima noite de sexta-feira, melhor ainda final de semana. Nesses tempos remotos do Resenha, a gente já recebeu espanhóis, já recebeu italianos, portugueses, aqui da América do Sul, muitos argentinos, uruguaios. Faltava de representatividade no mundo algum representante do futebol mexicano. E para isso, Silas, Diego Lugano e Djalminha e eu buscamos um representante, digamos, mexicano barra brasileiro. Talvez o mexicano mais brasileiro do mundo. Zaguinho, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Zaguinho, filho do grande Zague, centroavantaço do Corinthians, anos 50 e 60, e também no América do México. América do México, onde o Zaguinho fez história, muitos gols. Já vi 143 e outra ficha com 161. Começa, Zaguinho. Primeiro te agradeço por ter aceitado o nosso convite, me dizendo quantos gols que você fez com a camisa gloriosa do América do México. Oi, André, é um prazer. Muito contente, estou muito feliz de poder conversar com você. Resenha, ESPN, em algum momento foi minha casa. ESPN, eu também trabalhei como 5, 6 anos em ESPN aqui do México. E um prazer, sobretudo, fico feliz de rever grandes amigos, companheiros. O Lugano eu não tinha o prazer de conhecê-lo, apesar que teve grandes amigos uruguaios também, companheiros uruguaios aqui no México, mas o Silas, que é da minha geração, que praticamente começou junto, ele no São Paulo, eu no Corinthians, e o Djalminha, que a gente tem aí uma passagem super legal, né? Pena que foi pouca, tal, mas foi muito legal, divertido, quando na minha também rápida e fugaz passagem como diretor deportivo, né, esportivo aqui no Clube América, a gente trouxe ele para poder aqui iluminar mais o futebol mexicano. Mas eu fico contente, eu fico feliz de estar conversando com vocês. São muitos anos já vivendo aqui no México, desde os 18 anos, mas obviamente a relação familiar e de vida, né, e de tudo, né? Minha família segue morando aí no Brasil, somos de São Paulo. Sempre é legal, é gostoso conversar com vocês, com os amigos, camaradas, e contente dessa história que eu, desde os 18 anos, eu decidi vir para cá, para o México, porque eu nasci aqui no México, né? Muitos têm essa dúvida. Eu nasci nessa época, precisamente que você falou, que meu pai jogou aqui no América do México, que foram nos anos 60, né? No América do México, e são 192 gols, hein? Só para deixar claro. Hein? Então, nas duas fichas que eu li, roubaram, te prejudicaram. Roubaram. E custou muito sangue fazer esses gols. Então, você é o maior goleador da história do América? Você é o maior goleador da história do América? Eu sou o maior goleador da história do América. E eu também, o que eu fico feliz e contente, meu pai, que em paz descanse, que acaba de falecer faz um mês, ele é o estrangeiro com o maior número de gols também na história do Clube América, né? Então, essa história ficou bonita, no final da história, né? No final desse livro que a gente pôde escrever, tanto meu pai como eu. Meu pai é o estrangeiro com mais gols no América, e eu depois já pude dar continuidade no que ele fez, e acabei passando ele, e sou o maior artilheiro do América. Desculpa, de repente, o espanhol, bom, o Lugano sabe. Não, né? mas tá ótimo, tá perfeito. Espanhol, tá perfeito. Obrigado, Zaguinho, obrigado. Você não sabe, Zaguinho, o que foi Abreu e Lugano, o último resenha que nós tivemos.
Você não tem noção. O Louco Abreu teve o prazer, o Louco Abreu também grande amigo, grande personagem, teve aqui no futebol mexicano, jogou no América, bom, jogou em todos os times, né? O Louco Abreu joga em todo o time do mundo, né? Então, ele foi, no meu jogo de despedida do América, teve um jogo, foi América-Barcelona, aqui no Estádio Azteca, e ele, nessa época ele estava no América, pô, o Louco Abreu, pô, as resenhas dele são muito interessantes. Tem mais história que Walt Disney, o Louco Abreu. Aí os gols da vitória do América na tua despedida contra o Barcelona ali que a gente vê nas imagens muito forte, com o Puyol, Rafa Márquez, mexicano, era a defesa do Barça na época, era o time do Rijkaard que ganhou a Champions League de 2006. E eu tive com o Zaguinho uma única vez, ele certamente não vai se lembrar, em 2004, na despedida, numa das despedidas do Romário da Seleção Brasileira, em Los Angeles, um jogo que reuniu o Brasil de 94 contra o México de 94. Era também a despedida do Jorge Campos, figuraça, goleiro das camisas espalhafatosas. E você foi muito cordial, um cavalheiro mesmo com a nossa equipe, nos tratou super bem. Você vê, vai para 17 anos, né? E a gente se lembra como se fosse ontem da tua cordialidade. O Djalma, do trio nosso de craques, é quem te conhece melhor. Conta um pouquinho como é que você conviveu com o Zaguinho nos tempos de América do México, de Estádio Azteca, de Cidade do México, Djalma. Realmente o Zag é isso aí que vocês estão falando, cara. É um gentleman, um cara, pô, nota 1000, com a história linda aí no futebol mexicano. Pô, a gente aqui no Brasil às vezes não acompanha tanto, super respeitado, seleção mexicana. E ele, assim, foi o responsável, né, por ter me levado aí pro América do México. A gente conversou antes e depois, quando cheguei lá, conversamos bastante. E tivemos uma relação ótima, foi até o que ele falou. Pena que durou pouco, porque assim, foi um dos maiores clubes que eu joguei na minha vida. Pena que eu não pude retribuir. Que pancada ali contra o Santos Laguna. Eu tava com raiva. Imagina, ele tava com raiva, porque o pessoal tava pegando um pouco no pé dele. Imagina, e o Cláudio Lopes, o Piojo Lopes. Era o Piojo Lopes, também tá aí. Conhece. Isso mesmo. Essa foi a minha intenção, de fazer um ataque, porque realmente também outro dos grandes ídolos do Clube América, acho que vocês conhecem, é o Cuauhtémoc Blanco. Não sei se vocês ubicam. O Cuauhtémoc Blanco. Já joguei muito contra ele. Folclórico. Bom, já tivemos muita briga. Exatamente. Já tivemos muita briga, muita briga. Ele era muito folgado, né? É verdade. Maluco, jogava bem. É de um bairro chamado Tepito, lá. Tepito aqui no México é um bairro bravo, ou seja, é um pessoal bravo ali, né? Então ele, desde moleque, ele sempre foi muito rebelde, muito irreverente, né? Sempre aquela forma de jogar, a parte da grande qualidade futebolística que ele sempre mostrou, né, como jogador. Mas então o que aconteceu com o tema do Djalminha, né? O América estava jogando Libertadores naquela época, os times mexicanos jogavam Libertadores ainda, e veio jogar o São Caetano aqui no México, que era do grupo do América. Jogou o São Caetano, dirigido pelo grande Muricy Ramalho, que jogou aqui no México também, figura aqui. Né, no Puebla, mexicano, né? No Puebla, exatamente. Então, o que aconteceu? Teve um zip-zap, obviamente, com o Cuauhtémoc aí involucrado, né? Brigou com todos os caras lá do São Caetano, quebrou um pau. A torcida do América invadiu o Estádio Azteca. Eu lembro desse jogo. Foi barra porque estavam reformando o Estádio Azteca, tinha esses carrinhos assim. Jogaram na cartilha, né? Jogaram na cartilha. Isso, jogaram a carretilha. Pô, os caras do São Caetano com medo. Apareceu aquilo que segura as redes, né? Como é que chama? Aqueles grampos, né? Aquelas coisas. Uhum. Alguém puxou e ameaçou. Pô, foi uma coisa. Vira um assim, soco inglês. Virou um soco inglês.
Pô, uma coisa muito triste, desagradável, obviamente. O que aconteceu? Suspenderam a América, suspenderam o Estádio Azteca. O Blanco saiu. O América, inclusive, jogou uma liguilha sem público, eram as finais do torneio mexicano, e o Estádio Azteca suspendido. O que aconteceu? O dono do time, o dono de Televisa, não sei se também se vocês conhecem, que é a cadeia de televisão mais grande aqui a maior aqui do futebol do México, que é Televisa, do dono continente. do América, do continente, Emílio Azcárraga, ele ficou embocadíssimo com isso, né? Ele não gostou, e eles falaram que tinha que emprestar o Cuauhtémoc, que o Cuauhtémoc tinha que ir embora do América como um castigo pelo que ele tinha feito, né? O que aconteceu? Uma semana antes, aí, né, entrando nesse tema, aí eu vejo um jogo La Coruña e Real Madrid. Pô, o cara que tá aí, nosso amigo aqui, pô, ele só faltou fazer chover no estádio, né? Como ele sempre gostava de fazer, né? Pô, maravilha, traz o Piojo Lopes, né? Como chama? O Cláudio Lopes. Beleza. O Cuauhtémoc vai embora. Eu falei, pô, quem vai poder fazer funcionar o Cláudio Lopes com a velocidade é o homem aqui que tá aqui, né? Com seus óculos e tal. Djalminha, pô, tá perfeito. Você trocou louco por maluco. Exatamente. Pô, pelo menos estamos na mesma frequência. Seguiu o mesmo Não, caminho. Guatemala por Guatepeor. Na mesma. Não, mas Na mesma. na Né? verdade... Na verdade... E o treinador era o Rogério, o cabeção Rogério Lugano. Você também imagina, né? Sim, lógico, multicampeão. Meu companheiro no São Lourenço. Foi campanha do Silas no São Lourenço. Então, o cabeção... Pô, tá tudo em casa aqui. Rogério, tudo em casa. Também jogou aqui no América. E os diretivos naquela época, lá, o diretor deportivo, me falaram, pô, preciso de um treinador que conhece futebol mexicano, que já jogou aqui. Naquele momento existia a possibilidade entre o Passarella, que já tinha tido um passo aqui pelo futebol mexicano no Monterrey, e o Ruggeri, argentino, porque a parte ele é argentino, né? Um treinador argentino, porque de fato até tinha pensado em treinadores brasileiros. Naquela época tinha me oferecido o Luxemburgo e o Tite. O Tite sem ter entrado ainda na etapa gloriosa dele do Corinthians e tal, né? Todo o estilo. Mas eu falei brasileiro, tal. Meu treinador muitos anos foi o Jorge Vieira aqui também, no América do México. Já o América já existia uma relação com ele, Jorge Vieira, que paz descanse. Eu falei, e até o Leão entrou nessa história. Podia ter sido o Leão como treinador. Mas o que entrou aqui, o que estava embaixo do Emílio Azcárraga, chamava Guilhermo Canedo, não sei se o Djalminha lembra, mais ou menos. Sim, sim. Ele falou que ele queria um treinador argentino. Né? Falei, então vai o Ruggeri, maravilha, não tem problema. Aí a gente trouxe o Djalminha, e aí foi quando o tal começou um pouco aí, né, meu querido Djalminha, começou um pouco aí esse mingau. O problema, começou um problema. O mingau já não estava gostoso, esse mingauzinho de milho já não era legal. Eles fizeram as fases, inclusive, no resenha. Exato. Mas, Zag, você lembra aquele jogo que ele me tirou no intervalo? Aí eu fui falar contigo. Eu falei, pô, eu não quero estar aqui atrapalhando, já tô final de carreira. Se ele não quer contar comigo, é melhor eu ir embora, que eu não tô afim de arrumar confusão. E aí ele entendeu tudo errado, achou que eu fui fazer queixa pra você. Foi por isso que ele veio querer brigar comigo. Me lembro, a gente tava num palco lá do Estádio Azteca. Isso. Ali e tal, me lembro, perfeitamente, lembro. Pô, aí foi uma pena, porque o time tava, de fato, esse time e esse time América, saiu campeão depois. Exatamente. Eu cheguei, eu renunciei depois dessas coisas também, porque teve uns movimentos aí que eu não gostei, que não me tomaram em conta. Quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, pô, vocês não vão me tomar em conta, não tem necessidade de eu estar aqui, então melhor, né, eu me faço um lado também.
E eles contrataram outro treinador que chama O Mário. Manuel Lapuente. Não, Mário Carrillo. Exatamente. Mário Carrillo. Que aí o Zaguinho Zaguinho foi brilhar na televisão. Aí eu abri, eu falei, saiu fora. E no torneio seguinte, esse mesmo time, aí trouxeram de volta o Cuauhtémoc, aí trouxeram um brasileiro, chamava Kleber. Não sei se vocês lembram dele. Kleber, que jogou no Santos. Kleber Pereira. Exatamente, Silas. Jogou comigo no Atlético Paranaense. Campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense. E eu joguei com ele no Atlético Paranaense. Exato. O Tigres trouxe primeiro eles. Esse famoso Tigres, né? Agora que ganhou do Palmeiras, trouxe ele primeiro, depois mandou ele não sei pra onde e tal. Blá, 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 aí o América trouxe ele. E aí foi mais ou menos como esse América saiu campeão. Foi uma pena que o Djalminha não pôde estar, porque tinha tudo pra estar aí. É mais comum, né? É mais comum argentinos, você acabou de citar alguns argentinos que brilharam no futebol mexicano. E uruguaios também, né, Lugano? Bom, uruguaio no futebol mundial você encontra aí tudo quanto é canto. Mas no México também tem um número significativo de jogadores do seu país, né? Até que era a pergunta que eu tinha para Zaguinho, né? Por que ele acha que o brasileiro não explode o mercado mexicano, que é um futebol sensacional? Eu quero que ele fale para o público brasileiro o que é América como instituição. É uma instituição gigante que em Brasil não se conhece, né? E eu não entendo por que esse mercado que é incrível, que paga bem, que é uma qualidade de vida do caramba, que é competitivo, que se joga bem, é o paraíso do argentino, do uruguaio, pouco menos de paraguaio, colombiano, e já não tem brasileiro. Nos 90, tinha Muricy, Pintado em Cruz Azul, foi bem também o Pintado, o Zaguinho, mas o seu paisano, treinadores argentinos, uruguaio. O Lugano. Cedrez, Sabe o que é, Lugano? Porque os argentinos e os uruguaios não deixam os brasileiros entrarem. Eles dominaram tudo lá no México. Eles não deixam a gente entrar. É por isso, é verdade. É uma panela forte. Um futebol maravilhoso, um mercado excelente, paga bem. E só para confirmar, o Zag pode falar muito melhor que passou anos lá, mas assim, em toda a minha carreira, o clube disparado, com maior estrutura, com maior organização que eu joguei, foi o América do México, mas disparado em relação às equipes que eu joguei na minha carreira. Mas Djalma, eu tenho 10 anos em Brasil, em São Paulo, na Europa com brasileiros. Nunca escutei um jogador de São Paulo, nem da base, nem seus empresários, nem ninguém, pensar vontade, talvez pensar em fazer carreira. Tem razão. Nunca troquei uma ideia. Quando eu conversava sobre isso, é como falar da lua, não sei, falar de outra coisa. Eu, quando voltei do México, fiquei impressionado com isso também. Eu falei, caramba, como os brasileiros não estão aqui, porque às vezes vai para cada merda, mundo árabe, e no México a parte financeira também não é problema, que se paga muito bem. Então é difícil de entender o porquê. E além de tudo, se vive muito bem. Eu adorei a Cidade do México, todo mundo falando, tem sequestro, é confusão, nada disso. Lembra muito São Paulo, né, Djalma? Muito São Paulo, muito parecidíssimo com São Paulo. Como Passei toda 6 meses da minha vida. Grande, né? Como toda cidade grande tem as coisas boas, claro. Mas né, você tem que saber aonde você se desenvolve, né? Mas sim, isso antes que o da gente Lugano conversar, falando é verdade. O brasileiro, de alguma forma, obviamente, sempre são Europa, né? Logo esse trampolim. Coisa contrária, argentino e uruguaio. Uruguaio, por exemplo, o Cedrez foi companheiro meu também. Pô, o Cedrez era um touro, sim ou não, Lugano? Tinha músculo até no... Gabriel Cedrez, não? Gabriel Cedrez. Jogou na Argentina. Jogou no River. Dos últimos 6 campeonatos en México, acho que 5 fueron ganados por entrenadores uruguayos. Alonso, Matosas, Siboldi. Entonces, es correcto. Difícil entender cómo es que no tienen más brasileños jugando en fútbol. Un fútbol que es mucho más similar a lo que se juega en Brasil que a lo que se juega en Uruguay.
porque es un futuro abierto, ofensivo, de espectáculo, nada conservador. Es casi lo opuesto a lo que es Uruguay, Argentina, Paraguay, y muy similar a lo que siempre fue Brasil, ¿no? Es una dúvida que yo tengo. O sea, melhor para nós, né? Porque sobra espaço, como falou o Schalman, né? Mas eu não sei se o Zag vai confirmar isso ou não, mas o tempo que eu passei na Argentina, se falava muito que era uma questão, primeiro, do idioma, e segundo, depois que De La Volpe teve também no México, ele teve uma ascensão no México que foi uma coisa muito grande, inclusive de seleção, tudo. E aí ele não só tinha no seu grupo de comissão técnica preparadores, analistas, auxiliares argentinos, como ele também levava para os outros clubes. Então houve assim, não é que talvez tenha sido uma coisa de propósito, é que encaixou o argentino no México, e no México eles assistem os programas, e na Argentina eles assistem os programas que passam no esportivo. Como é isso, Zag? Então, sim, totalmente. Bom, eu tive de treinador aqui no América, bom, na seleção mexicana, em algum momento, César Luiz Menotti, ou seja, ele foi treinador da seleção mexicana. Campeão em 78 do mundo. É correto, ou seja... Maior inspiração do Pepe Guardiola. Exatamente. Bom, declarada. Os treinadores argentinos que eu tive ele, eu tive o Loco Bielsa. Loco Bielsa também foi treinador meu aqui no América do México. Né? Tive também como treinador. Bom, hoje em dia o treinador do América é o Indito Solari, né? Solari, que dirigiu o Real Madrid recentemente. Exatamente. Santiago Solari? Sim. Santiago Solari. É o Solari mesmo que jogou? É o Solari que jogou. Ele é o treinador hoje em dia do América. Mesmo, viu, Lugano? Mesmo treinadores brasileiros não exploram esse mercado, né? Não são só jogadores. Treinadores brasileiros também não exploram. Lo que eu fico às vezes, não falo preocupado, mas a vezes gosto de falar, por que não tem essa intenção cultural de tentar explorar Latinoamérica? O Brasil é um mercado tão grande, tão continental, e a cultura de vocês tan visada en Europa, en Asia, que muchas veces fican de Costa América a Latinoamérica. Y hay mercados increíbles que ya fueron explorados. Grandes entrenadores estuvieron en Uruguay, grandes entrenadores como Autori dirigió a la selección de Perú. Paraguay fue dirigido por Carpegiani increíblemente en los 90, y como que paró, por lo que veo, brasileiro de olhar para Latinoamérica. Porque uno, en mi conversa diaria de fútbol en Brasil, uno no escuto, uno no ve a intención de querer explorar. Es adorado en toda Latinoamérica, es adorado. Imagina como Paulo falaba asunto de idioma. Brasileiro fala turco, fala ruso, fala alemán. No va a falar español, para, no va a ir a Argentina, México. Mas os mexicanos eles também têm uma particularidade. Agora está mudando um pouco. Mas eles não gostam de sair do futebol mexicano. Pelo menos na minha época, eu conversei muito com o Pavel Pardo. O Pardo era um meio-campo excelente, joguei com ele. E eu falei, Pardo, tem que ir para a Europa. Ele, não, aqui paga bem, aqui é tranquilo. E acabou que ele foi. E hoje ele até mora em Miami, a gente conversa de vez em quando. E ele gostou, foi campeão na Alemanha. Porque os jogadores mexicanos também não gostam de sair, não. Sim, correto. Era uma má costumbre. Primeiro, muitas coisas, né? Realmente, o grande ídolo, o jogador mais importante em toda a história do futebol mexicano, sem dúvida alguma, que abriu essa fronteira foi o Hugo Sánchez, né? Tudo que ele fez no Real Madrid, primeiro no Atlético, depois no Real Madrid. Depois do Hugo Sánchez, veio o Mundial aqui de 86, no México, e alguns jogadores, Manuel Negrete, naquela geração, Luiz Flores, Fernando Quirarte, tentaram sorte no futebol europeu, não foi muito bem, eram outras épocas, o tema da FIFA
era diferente, você seguia pertencendo ao clube, né? Não era como hoje em dia, que você só tem um contrato de prestação de serviço e acabando o contrato você pode ir para onde você quiser. E a comodidade do futebol mexicano, já mencionado por vocês, né? Se paga bem, se vive bem, você tem praias maravilhosas aqui, você está em avião, meia hora de Acapulco, 45 minutos de Puerto Vallarta, 1 hora de Cancún, Cozumel, Los Eu ia para Cabos, 1 hora Acapulco e de meia. carro. É correto. Então, quer dizer, você tem E não tinha muitas futebol coisas ainda, Didi, aqui, naquela né? época, hein? Pô, deixa eu contar uma história. Pô, aqui o nosso querido Djalminha, rebelde, né? De repente contratamos o Djalminha, aquela tal. Não era, Um Zag, jogador não era. mexicano, Não era rebelde. aquele perfil baixo, mais ou menos, né? Os caras meio tal. Aí de repente chega um dia no treino, uma Hammer amarela, ou seja, amarela ovo, assim. Puta, é igual que a camisa do América. O jornalista. Era pra homenagear o O jornal, só faltava a águia, né? Que é uma águia. Pro nosso querido Zaguinho. Qué grande, ahí Pablo con toda la banda, todos jugadores, todos muy buenos jugadores. Bueno, primero saludo a todos y qué gusto, Zaguinho, qué lindo que puedas estar haciendo esa nota. La verdad que fue un placer haber jugado con vos, fue un placer haber ido a la América, ahí con el Pichichi. ¿Te acordás del Pichichi? Lo hacíamos renegar, vos lo hacías renegar, ustedes lo hacían renegar. Yo lo cuidaba, él quería estar conmigo porque no los quería mucho a ustedes. A mí sí me bancaba porque, bueno, habíamos estado en otro equipo juntos. Pero, bueno, fíjate, estoy bastante bien del quincho. No quiero pensar cómo estarás vos con ese quincho que mantuviste con gomina durante tantos años peinadito para atrás, cabeceabas en los corners y no se te movía un pelo. Así que bueno, Zaguinho, te mando un abrazo grande, la verdad es un gusto siempre poder saludarte a vos, a tu familia, espero que estén bien y que tengas muy buen año. Saludo a todos muchachos, chao. Tirou uma onda aí, né? Tirou uma onda. Será que foi por isso que ele veio de boné? É que eu deixou curioso. Eu mandei ele, a gente, pô, quando chegou aqui ele tava ficando carecão, eu também e tal, né? Aí a gente foi lá no programa esse aqui de cabelo e tal, cabeça, vamos lá que os caras vão fazer maior preço pra gente, 12 por 1, vamos lá tal, vou crescer cabelo pra caralho, que não sei o quê. Por isso ele me zoa até hoje. O meu mais ou menos ficou um pouquinho. O dele acho que não ficou muito legal. Aí, então, o Rogério falou. O Rogério falou que o teu cabelo não despenteava nem quando você cabeceava. Apesar da tua altura, 1,95 m, e de ter feito tanto gol de cabeça não era exatamente a especialidade da casa, né, Zaguinho? Não. E isso foi uma sombra que eu vivi desde a época do Corinthians, desde quando eu comecei nas forças básicas do Corinthians, porque o meu pai, a grande arma dele, né, a arma principal, assim, a grande qualidade dele era precisamente os gols de cabeça que ele fazia, né? Meu pai era centroavante, o clássico número 9. Então, desde a época do Corinthians, eu já vivia com essa sombra, com essas comparações de que toda hora, porra, seu pai sim fazia gol de cabeça pra cacete, você não sabe fazer, pô, seu pai sim era, pô, um centroavante clássico, anotava gol de cabeça, e eu não era a minha fortaleza tanto rematar com a cabeça. Eu acho que eu confiava muito na minha estatura, e quando vinha os 100 jogadas, eu nunca tive essa preocupação em me esmerar um pouco mais ou treinar mais o jogo aéreo, né, jogo de cabeça. Então sempre apostei pela minha canhota aí, pela minha que nem fala aqui, pela surda, né, pela surdinha e tal. E foi mais ou menos como eu tratei de fazer a minha carreira. De fato, inclusive com a perna direita, agora tá aparecendo até um gol, era
Os gols de cabeça e com a perna direita foram muito poucos com relação à quantidade de gols que eu cheguei na minha carreira, né? E você tinha um estilo bonito pelo de que o jogar, né? Rogério falou mesmo. É por causa do cabelo, por isso que ele não cabeceava. Foi por isso. É verdade. Tem que apresentar o cabeleireiro para alguém aí daqui do grupo, hein? Que tá aí do lado aí, ó. O meu filho hoje em dia, meu filho tem um cabelo assim tal, não é sacanagem não. Eu falo pra ele, ó, você tem o cabelo igual que o Lugano. Você vai, ou seja... Recibo cornetada, lo que recibo de cornetada. Você cuida esse cabelo porque você tem igual que o Lugano, pô, ele é loiro, né? Então, pô, você vai arrebentar. Pessoal me corneta pra caralho, pessoal me corneta. Me corneta por cabelo e por sotaque, mas eu tenho amigos mexicanos que quando eu falei que falei com você, eles me disseram, fala com Zaguinho, que em 30, 40 anos de México, ele ainda não perdeu o sotaque brasileiro. E todos nós zoamos ele pra caramba por isso. É verdade ou não é verdade? É verdade. Então, você sofre lá o que eu sofro aqui. Brincadeira. Isso É bullying. Isso se chama Viu, bullying. Djalma, ó. É sacanagem. Djalma, André. Viu como tem pessoas também que sofrem o mesmo que eu? Pô, os caras ficam zoando, os caras falam que o francês, o Guignac, que acaba de chegar aí no Tigres, aí o que arrebentou o Guignac, fala melhor espanhol que eu, pô. Aí fala, você vai arrebentar, assim não dá, pô. Assim eu sofro com isso todos os dias. Eu sofro com isso todos os dias. É bullying. Você que enfrentou o Zaguinho nas categorias de base, você pelo São Paulo e o Zaguinho pelo Corinthians, se lembra assim desse estilo do Zaguinho? Já fazia muitos gols nessa época? Quais as lembranças que você tem do começo da carreira do Zague? A lembrança que eu tenho do Zaguinho é que ele era muito querido por todo mundo. Isso que ele é hoje, assim, a gente tem que admirar, porque ele era já naquela época, ele é 2 anos mais novo que eu, e naquele time ele jogava e eu não jogava. Eu não jogava no juvenil do São Paulo, porque tinha um menino que chamava Isidoro, que era o número 8, Visoli, ex-técnico do São Paulo agora nessas últimas rodadas, era o volante, e o Renatinho era o meia esquerda. O Isidoro não dava uma chance para mim para jogar. No outro ano, só nos juniores, que eu fui jogar, e o Zague já jogava. Então, assim, a gente compartilhava e, cara, sempre foi muito legal. Eu até queria fazer uma pergunta para ele. Por que você não ficou aqui? O pai foi para lá no Brasil. Por que não fez? Porque... Sim, por causa disso, Silas. Eu me lembro perfeito. O Miller também já começava, né? Vocês aí mais ou menos, nessa época. Por exemplo, no Guarani pintava o Neto, né? Que faz pouco tempo eu tive contato com ele, o Neto. E da minha geração, por exemplo, eu comecei... em São Paulo, não sei se você conhece, o Silas também deve conhecer, porque o Djalminha é do Rio e o Lugano também, obviamente que não. Eu comecei lá na Polícia Militar, onde meu pai jogava lá nos veteranos, na DPM, que está perto do Corinthians. Certo. Então tinha um sargento lá que me levou, que tinha um filho, não sei se vocês lembram do Gerson Caçapa, que jogou volante, carreira na Itália. Jogou no Bari. Exatamente. Jogávamos junto, eu e ele nesse time da Polícia Militar, na DPM, que era um torneio, o Silas deve lembrar, chamava o DEF, torneio do DEF. Sim, faz 1000 isso anos. Mesmo. Aí a gente começou, tal, né? Jogando. Então, esse sargento da Polícia Militar, o meu pai nunca me levou e ele não queria de fato, ele não queria nem que jogasse futebol, né? Ele falava que não, que eu estudasse primeiro, que era a obrigação estudar, depois futebol. Aí esse sargento convenceu tanto ele de que ele me levasse para jogar futebol de salão no Corinthians, né? Aí o meu pai falou, ó, se você vai cuidar do menino, se você vem buscar ele, leva ele, né, para lá, e depois traz ele de volta, não tem nenhum problema, dá para adiante. Mas você é responsável do menino, hein? Qualquer coisa acontecer, você vai ver. Eu tinha um cunhado, eu tinha um tio, irmão do meu pai, que era capitão da polícia também, né? Esse amigo era sargento, meu pai falou, se qualquer coisa você fizer, o meu irmão é capitão, você vai se zarar comigo, hein? Pô, o sargento se quadrou, ele me levava todo dia, terça e quinta-feira, a treinar futebol de salão lá no Corinthians, lá no Parque São Jorge. Obviamente as pessoas já sabiam que era o filho do Zague, do baiano Zague, que tinha jogado no Corinthians, tal.
Meu avô, que em paz descansa, era conselheiro do Corinthians. Pô, pra vocês terem uma ideia do Corinthians na família, a minha mãe nadou no Tietê, quando o Tietê era limpo, né? Em 1920, 30, aquela época. Ou seja, meu avô corintiano, família de corintianos roxos. Tanto é assim que foi que meu pai conheceu minha mãe lá na fazendinha. Meu pai chegou da Bahia, ele morava lá no ginásio onde o Corinthians joga futebol de salão, né? Onde eu começava ali, tinha uns quartos ali. Ele morou muito tempo ali na concentração. E minha mãe jogava basquete lá no Corinthians. Se conheceram, enfim, a história tal, segue, aí eu vou jogar Corinthians. E nessa época começam a fazer umas peneiras lá para passar do futebol de salão do Brasil pro futebol. A peneira lá, me viram os gols, fui convocado para a pista de futebol. O Silas, você lembra do Écio, o treinador, como chamava? Páscoa. Écio Páscoa. Isso. Écio Páscoa. Isso. Foi treinador em campo também. Foi meu treinador na Primeiro seleção salão, paulista também de campo. Isso. Exatamente. Primeiro salão e depois foi pro campo. Parecia o Zacarias dos Trapalhões. Sim, mesmo cabelinho. Exatamente. Aí começa essa forma tal do futebol de salão, futebol de campo. A gente foi fazer uma gira ali, o futebol já, né? Os times brasileiros sempre viajando muito pela América do Sul. Fomos jogar lá na famosa escola que eu acho que todos vocês jogaram alguma vez, Tahuichi, lá na Bolívia, né? Fui com o Corinthians, tal. Que naquela época tava o Echeverri, o Diablo Echeverri também já ganhando força também. Isso. Aí foi pro campo, fomos subindo. Mas eu sou mexicano, eu nasci aqui no México, né? Então a minha vida sempre teve muito relacionada. A minha mãe Você jogou Copa do Mundo pelo México, a Copa de 94. Correto. Uma Copa onde o México parou nas oitavas de final. Tem esse trauma sempre do México, parar nas oitavas do primeiro mata-mata. Mas nesse Mundial, o México empata com a Itália, que acabou sendo vice-campeã, né? Perdeu o título justamente para o Brasil. Isso. E é eliminada nas oitavas, nos pênaltis, para a Bulgária, do Stoichkov, que também chega na semifinal daquele Mundial. E um ano antes, aí é muito legal a gente falar, bom, o Echeverri foi o principal responsável pela primeira derrota do Brasil em eliminatórias, na eliminatória justamente para o Mundial de 94, lá em La Paz. Na eliminatória da CONCACAF, o Zaguinho arrebentou, já tinha arrebentado na Copa Ouro, né? Artilheiro do México, campeão na Copa Ouro, com 12 gols, vice-campeão da Copa América, último título foi da a primeira Argentina. participação, que foi a primeira participação do México na Copa América, Sim. foi em 93. Y el último título de Argentina. Último título argentino. Exatamente. Son fundando a realidade. Te salva. Son fundando a realidade. Eu senti um pouco, Djalma, eu senti um pouco de alegria aí, Dija. Informação. Nesse comentário. Informação, Fato, né, Lugano? Fato. É verdade. Então, e viu, Luga? E teve um jogo contra a Martinica na eliminatória para o Mundial, em que o Zague faz 7 gols. 7 gols. O goleiro não tinha. O goleiro não tinha luva. O goleiro não tinha... Eu pensei que você fosse falar que o goleiro não tinha braço. Aqui a gente fala que o goleiro não tinha mão, que era mão de pau. Correto. Eso no es culpa del goleiro, culpa da defensa, da zaga. Lógico, coitado do goleiro. A zaga era... É verdade. Mas, bom, o Zag, em 97, nós jogamos contra aquele jogo nos Estados Unidos, você estava na seleção, né? Brasil e México. Correto. Jogamos contra, né? Foi 94, 97, ou seja, eu estive perto de 98, de ir para o Mundial da França, e 2002 também, né? Aí já foram coisas que às vezes a gente não entende no futebol, treinadores, os dirigentes, não sei. Eu me sentia forte, eu me sentia bem.
Eu acho que tinha condições, inclusive, de ir. O México, a partir de 94, classificou até hoje, né, para todos os mundiais. Teve uma geração importante de jogadores que tinham muita fome, vontade de ser conhecidos. Coisa que, porque depois do Mundial de 86, o México teve um período negativo, porque precisamente num jogo contra o Brasil, preparando-se para os Jogos Pan-Americanos em 89, nos Estados Unidos, não sei se o Silas estava aí, porque mais ou menos essa geração brasileira teve um zip-zap, uma briga forte em Indianápolis, e suspendem o México, que já tinha sido advertido com o problema de cachirules. Aqui, cachirules quer dizer gato, jogador que falsificava a idade para jogar nos mundiais juvenis, né? Então, o México ficou praticamente ressagado, não foi para esse Mundial da Itália, que era um Mundial que seguramente eu acho que eu já teria ido, porque estávamos numa geração importante, e a gente vai e logra classificar depois para o Mundial dos Estados Unidos, né? Agora, só para complementar o que falou o Silas, os meus almoços familiares de domingo lá em São Paulo, que eu me lembro, lá no Belenzinho, onde eu fui criado, e até hoje vamos para lá, né, com a família, todos os almoços acabavam na sobremesa, o meu pai falando do que ele significava para o futebol mexicano, como os mexicanos tinham tratado ele, como o América tinha tratado ele. Existia muito carinho, muito amor por parte do meu pai e da minha mãe para o México, né? Tem um irmão meu, acho que o Djalminha e também o Silas, não sei se lembram dele. O meu irmão é mexicano também, ele veio a partir do momento que eu vim para cá, eu trouxe ele praticamente que me maneja toda a minha carreira, né? Minha pessoa de confiança. E o meu pai, obviamente, meu pai jogou na inauguração do Estádio Azteca, fez gol na inauguração do Estádio Azteca, ou seja, tem uma história muito importante no futebol mexicano. Aí, qual é a diferença? Né? Pô, sempre falando do México, México para cá, México para lá. Então, fui crescendo com essa ideia de querer seguir os mesmos passos do meu pai, né? Ele comentava das famosas corridas de touro, das praias mexicanas, do povo, como tratavam ele e tal. Então, isso foi o que ou seja, foi crescendo dentro de mim. E quando existiu essa possibilidade, né, quando já eu estava mais consciente, já num plano mais importante, de fato, eu subi no profissional do Corinthians na época do Sócrates, né, da famosa democracia corintiana. Era o Sócrates, Casagrande, o Zenon, Birubiru. Essa foi o Carlos Alberto Torres, que em paz descanse, era o treinador, e eu tinha apenas 17 anos, e logo me puxaram. Joguei uma Copa São Paulo naquela época, e logo me puxaram para o profissional do Corinthians, que depois veio aquela geração do Ronaldo, goleiro, do Marcelo, o mesmo Neto, que vai para o Corinthians. Essa geração ganhou o Campeonato Paulista de 88 e foi campeã brasileira em 90, primeiro título brasileiro do Corinthians. Exatamente. Toda essa geração e outros jogadores, Márcio, todos eles foram meus companheiros no juvenil. Você aprendeu a bater falta com o Zico, né? Ficava ali dando uma olhada, tal, o Zico botava a camiseta na gaveta ali, derrubava a camiseta. Mas não aprendi muito, não. Aprendeu. O Zaguinho aprendeu com o doutor a dar calcanhar. Nessa Copa América de 93, olha o calcanhar que ele dá aí, a assistência. Pô, eu tenho que falar, meu ídolo sempre foi o Sócrates, né? Era a primeira geração. Eu me lembro que, minha primeira viagem, antes do Sócrates viajar para a Itália, quando ele vai para a Fiorentina, ele fez uma excursão. De fato, foi essa excursão que me leva depois as pessoas do América a me encontrar com a seleção mexicana, porque, se vocês lembram, o Mundial de 86 ia ser na Colômbia. Sim. Mas a Colômbia, em 86, estava com problema com o Pablo Escobar. Estava brava a coisa lá em Medellín e tal, o tema que me convidou para ir jantar, mas eu não quis. Eu falei que eu estava com a dor na perna.
Fez bem, fez Pablo bem. Escobar? O Iguita Pablo me Escobar. ligou. Vamos sair para comer. Eu falei, Renê, muito obrigado. Me deu uma dor aqui na posterior. Aqui da... Poxa, eu não ia vou, perder não. a oportunidade de conhecer esse personagem, não. Você ia nessa, lugar? A polícia colombiana iria. já estava atrás dele. Já. Depois que Você eu sabe como começa, a janta, mas nunca sabe como termina, não. Dija, depois de assistir o filme agora, eu relacionei as datas. Foi bem quando eu fui lá com o Internacional de Porto Alegre jogar a Copa Libertadores. A polícia estava atrás dele igual louca, cara. Você imagina? Eu não ia estar aqui no resenha, não. Não, eu tenho uns amigos colombianos. Bom, depois todos esses jogadores, o René Guita, o Pibe Valderrama, o mesmo Ring. Sede para o Mundial de 86. Né? Então o México não joga mais eliminatórias e começa a fazer giras por todos os países. E nessas giras foi quando, nessa gira de despedida do Sócrates, do futebol, que depois ele regressou, né? Foi na primeira saída dele, quando ele vai para Fiorentina. Nessa faz uma gira e então eu estando com o Corinthians, a gente cruzou com a seleção mexicana, de fato no Uruguai, jogando com a seleção, o México jogou com a seleção do Uruguai, os mexicanos fizeram aí como um campamento no Brasil, depois em Centro-América, até em Trinidad e Tobago, Jamaica, foi uma gira meio extensa e a seleção do México junto aí, então eles me viram e todos se aproximaram, falaram, pô, você é filho do Zag, tal, você não quer jogar na seleção mexicana, seu pai é um ídolo, aqui no México conheciam meu pai como Lobo Solitário, você é filho do Lobo Solitário, blá, 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 então isso começou a encher minha cabeça, né, me seduziu de tal forma que eu falei, não, eu quero ir para o México, então por isso eu decidi, com apenas 17 anos, né, naquela época o presidente do Corinthians era... não era o Vicente Mateus, era... Não, o Vicente Mateus não, o outro, como é que chamava? Do Alibi? Do Alibi? Do Alibi, acho Alberto que era. do Alibi. Exatamente. Alberto, então eles foram dirigentes na época que o meu pai jogou como profissional, o Corinthians não me queria deixar sair, o meu pai teve que ir lá no Corinthians, falar com ele e o Lugano vai saber perfeitamente. Bom, todos vocês vão saber quem foi meu empresário aí que fez toda essa negociação foi o Juan Figuer. Lembra do Juan Figuer? Sim. É lógico. Só tinha Meu pai. ele que mandava Todos nós. Acho que até eu fui empresariado por ele. Bom, então, o Juan Figuer foi ele que fez todo aí, porque ele era muito amigo, aqui no México tinha amigos, ele era amigo do Bora Milutinov, que era treinador da seleção mexicana, era amigo do pessoal do América, de Televisa, né? Aí ele mexeu tal, ele fez, desfez, aí ele falou com meu pai, conversou com meu pai falou, tudo bem, se ele vai pro México, o único time que ele pode ir é o América do México, porque teve outros times que se interessaram aqui no México, ele falou, se o garoto vai, ele quer ir, ele vai pro América do México, porque eu conheço, eu sei quem é o dono, sei como é o time, e assim foi como eu decidi, então, me encaminhar aqui pro futebol mexicano. A gente tem mais 8 minutos de programa e mais um bloco. Vamos fazer uma paradinha, tem muita coisa bacana reservada, guardada para o segundo bloco. Zaguinho, o Zag ganhou esse apelido, o pai do Zaguinho, o José Alves, o Lobo Solitário, porque ele gostava de correr em zigue-zague. E a tia dele, uma das tias dele, deu esse apelido herdado pelo filho, pelo Zaguinho. Resenha volta já! Resenha. Oferecimento. Seu lance, sua chance. Faz um Sporting Bet aí.
produto destinado a adultos. Em cada xícara, cultivamos alguns dos melhores cafés do mundo, reconhecendo os produtores como artesãos, transformando cada momento do café. Porque um café excepcional preserva a beleza do nosso mundo. Nespresso. What else? Conectividade em casa é matemática. Consagrar. Piscinar. Pão caseirar. Meditar. Papear. Rock'n'rollear. Maratonar. Acelerar. Conectividade é ter em casa a melhor banda larga do Brasil. Com fibra e Wi-Fi na casa toda. Vem clarear. Você merece o novo. Vai na batida da bola. Que é puro gingado. Vai, faz. Que é a hora do show. Bora, moleque, arrepia. Vai pro gol. Vai pro gol. Vai pro gol. De cabeça vai na razão. De coração é por emoção. Bate de chapa com o peito do pé. Chuta de bico, bota uma fé. Faz o Sporting Bet aí. Moleque.